Abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Nosso tema é um só corpo, uma só voz e um só louvor. Vamos falar novamente? Um só corpo, uma só voz e um só louvor. Eu acho que a gente vai ter que estender nível para dezembro a nossa programação. Eu estou achando. Em dezembro a gente consegue, né? Amém, irmãos? Mas não, dezembro tem outra festa enorme, irmãos. Tem Natal, tem virada. Quem vai passar a virada do ano com a gente aqui esse ano, irmãos? Muitos anos que a gente não passa aqui, mas esse ano nós vamos passar aqui na igreja. Amém? Eu quero te convidar para estar aqui conosco. Amém? É assim, irmão. Acaba a programação e começa a outra. Não dá para ver tudo ao mesmo tempo, amém? Alguém falou comigo, pastor, você está meio cansado. Estou, irmão, estou cansado. Estou cansado, mas é uma alegria estar aqui. É uma alegria estar aqui. É uma alegria que tem tantas pessoas especiais aqui, né? Que vieram hoje no culto, que nós estamos orando para chegar até aqui, que nada pudesse impedir. Que alegria! Meu desejo tão somente que Deus continue falando no seu coração, desde o início, quando você chegou aqui, recebeu o primeiro abraço, o primeiro aperto de mão. Alguém disse: que bom que você veio, seja bem-vindo, vamos adorar o Senhor. Amém? E que agora, tão somente, a gente possa ouvir a palavra e sermos desafiados a viver por meio dela. Essa semana eu estava falando com um colega do desafio que é pregar a palavra. Porque você imagina, né, irmão? As pessoas vêm para o culto, querem ouvir o quê? Querem ouvir o quê? A palavra. Mas qual palavra que eles querem ouvir, irmãos? Muitos vêm para a igreja. Qual tipo de palavra que eles querem ouvir? Oi? Uma palavra. E a gente tem visto, irmão, muita gente pregando. E eu fico pensando assim, gente, não precisava nem de Jesus. Precisava não. Faça isso, faça aquilo, confie em você, diga para você, você pode, você consegue. Essa semana é tua, meu irmão, toma posse. Meus irmãos, se fosse fácil assim, meu irmão, Jesus não precisava ter vindo. E Paulo escreve essa carta aos Colossenses especificamente para ensinar isso. Olha, sem Jesus você não pode nada. E ele tem um plano maravilhoso, um mistério maravilhoso de juntar pessoas tão diferentes num corpo só que adora o Senhor. Isso é desde o Antigo Testamento. Algo que não aconteceu. Isso não tem a ver com o judaísmo. Isso não tem a ver com a Arca da Aliança. Isso não tem a ver com tanto ritualismo, com guardar sábado, e nem com coisa esotérica, mística, que Colossenses sabiam muito bem o que eram, por causa da influência greco-romana. Talvez você está em casa, né? Aí você chega na sua casa, você está para sair de casa para o culto e a sandália ficou virada. O que eu faço agora? Eu volto para desvirar a sandália, porque se a sandália estiver virada assim, isso é um mau presságio. Então o povo lá em Colossenses estava todo envolvido com isso, com misticismo, querendo chegar a um só louvor, uma só unidade, mas vivendo pelos seus próprios méritos. Eu gosto de lembrar do que Jeremias fala, capítulo 9, versículo 23 e 24. Não se glorie o forte da sua força, não se glorie o sábio da sua sabedoria. Quer se gloriar? Glorie-se em conhecer o Senhor, meu irmão. Se fosse possível você realizar alguma coisa sem Jesus, Ele contava com você, e não tinha enviado o seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê, meu irmão, não pereça, não desanime, não volte atrás, não recua diante de tanto desafio, dia após dia. Quantos pastores têm entregado o ministério? Quantos pastores têm tirado a sua própria vida? Sabe por que isso acontece, irmão? Eles estão confiando na sua habilidade humana, eles estão confiando na sua oratória, eles estão confiando na força do seu braço, eles estão confiando na sua força física, eles estão confiando nele mesmo. E vão sucumbir, irmãos. E vão sucumbir. E se a gente não tomar conta também, a gente sucumbe junto, irmão. Porque disse Jesus: sem mim, você crê nisso? Paulo vai dizer aos seus Colossenses, irmão. Olha como é que começa lá.
Vamos ler, primeiro versículo. Pode ler, por favor, uma vez. Vamos parar aqui. Você ressuscitou, sabia disso? Em Cristo Jesus, quando a gente vai batizar, quem a gente fala? Qual o simbolismo do batismo? De Romanos 6. Morreu e ressuscitou agora para uma nova vida. Você agora não é mais você. E tem muita gente que quer parecer com Adão. Adão era o cara. Eu vou me aperfeiçoar, que eu vou chegar a ser parecido com Adão. Não fique buscando Adão não, irmão, que Adão falou. E olha que a condição de Adão é incomparável com a sua. Fala a verdade, o que tinha lá no Éden que não tem aqui, irmão? Pensa aí. Tinha pornografia no Éden? Tinha pornografia no Éden? Não tinha pornografia no Éden, não. Tinha droga no Éden? Não tinha droga no Éden. Tinha palavrão no Éden? Não tinha palavrão no Éden, não. Tinha casamento desestruturado no Éden? Não tinha, não. E se ele naquela condição falhou, você quer se parecer com Adão? Você tem que se preocupar em parecer com o novo Adão, com o segundo Adão. É nele que a igreja se torna uma. É nele que podemos adorar de fato, de verdade, e receber a nossa adoração. É nele, querido. Porque sem ele nós estávamos condenados. Veja como é que é complicado. Hoje estou vendo uma publicação na internet de um colega pastor, e ele empolgado com o futebol, ele colocou um vídeo. Paulo fala sobre isso, para que nós sejamos uma só voz. E quando eu vi aquele vídeo, e a pessoa xingando naquele vídeo, e o pastor publicar isso, eu falei: meu irmão, você não foi chamado para isso, irmão. Talvez ele não xingue no dia a dia, talvez ele esteja alinhado comigo, com você, mas aquele vídeo era tão impactante, tão importante para ele, que ele falou assim: isso aqui é menos importante. Esse palavrãozinho aqui, que Paulo vai dizer aqui em Colossenses, que não deve estar na nossa boca, nós publicamos. Coisa terrível, irmão. Como que vai ser agora um só louvor? Que louvor é esse que procede de boca, irmão? Que xinga, que fala coisa obscena, não diretamente, mas usa talvez a internet para isso. Eu mandei mensagem para ele: irmão, você é luz. Você é luz. Deus está juntando o povo em uma unidade, um só corpo, em uma só voz, porque verdadeiramente o mundo lá fora que não tem isso, que não consegue isso, que não vai conseguir nunca isso, possa ver verdadeiramente o perfeito louvor que sai de pessoas que foram ressuscitadas. Não vem do velho homem, não busque isso no velho homem, não busque dentro de você. Não, você consegue, motivação, agora vai. Não? E aí tantas frases de efeito, que vem, e as pessoas falam, e depois não dá certo, irmão. Que decepção. Gastaram dinheiro com isso, com aquilo, e não deu certo. O problema continua lá, porque o problema é no interior, o problema é no coração humano. Eu estudei 5 anos de economia para entender que o problema do Brasil não é econômico, o problema do Brasil é espiritual. E Paulo vai dizer aos Colossenses que a cobiça, a avareza é idolatria. Idolatria. Colocamos algo no lugar de Deus, substituindo Deus. Então Paulo vai ensinar nos 2 primeiros capítulos de Colossenses: olha,
que a palavra de Deus indica quem nós somos. E no capítulo 3 e 4, o imperativo dessa palavra, como nós devemos viver. Ele começa logo dando uma cacetada. Paulo, vocês foram ressuscitados para uma nova vida com Cristo. Abandone a velha vida. Abandone. Mantenha os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar à direita de Deus, como diz Paulo aos Filipenses capítulo 2. Ele sendo Deus, ele se fez servo. E Deus, que pode exaltar, o exaltou à destra do Pai. Pense nas coisas do alto, Paulo vai dizer no versículo 2, e não nas coisas da terra. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, meu irmão? Aí está o teu coração. Pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, como Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Há uma glória, irmãos, que Deus tem preparado para a gente. Mas como isso vai acontecer? Ele vai dizer: quando Cristo for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Calma, tem um processo, tem um tempo. Sem Jesus não dá. Falei aqui, orando com o pessoal do louvor. Moisés entrou na terra prometida, irmãos. O que aconteceu com Moisés? Lutou, mas não havia um homem mais manso que Moisés. Deus fala para ele para falar com a rocha. Ele não aguentou um pouco não, irmão. Estressou, o povo estressou ele de tal maneira, irmão. Já ficou estressado com alguém? Moisés ficou mais 40 anos para ficar estressado. Homem paciente. A Bíblia fala que a paciência aqui, alguém que é manso, é como um cavalo, que é onde você conduz, ele obedece. Mas depois de 40 anos, levando na cabeça, não. Ele não aguentou. Precisou vir alguém diferente, precisou vir Josué, que apontava para Jesus: Yeshua, HaMashiach, esse que pode todas as coisas. E Paulo vai dizer que ele é o princípio da criação, não como algo criado, mas como algo que está sobre toda a criação, porque tudo que existe foi feito por ele. E aí algumas pessoas vão pegar esse texto e vão distorcer. Eu falei sobre isso. E esse texto é um Cristo cristológico. Se você for no capítulo 1, você vai ver isso. Paulo deixou bem claro uma cristologia perfeita de Jesus do Novo Testamento. Aí vai no versículo 5, diz assim: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Ou seja, mortifique, meu irmão. Você é uma nova criatura. Não diga: sobre isso eu não consigo não. Isso é mais forte do que eu. Isso são meus hormônios, pastor. Meus hormônios me deixam assim. Mas Paulo vai dizer: mortifique, meu irmão. Mortifique, porque tem consequência quando a gente não faz isso. E as consequências são sérias. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Ele diz nos 2 primeiros capítulos: olha, tudo que era preciso ser feito, foi feito. Agora você é uma nova criatura. Não dá para dizer: não aguentei, não vem tentação que você não possa. Paulo vai dizer aos seus Coríntios: não vem tentação que você não possa suportar, porque você agora é uma nova criatura, você ressuscitou. Versículo 6: e por causa desses pecados vem o que, irmãos? Por causa desses pecados vem a ira de Deus. Ou coisa terrível é cair na mão do Senhor, irmão. Depois de ter experimentado a boa dádiva, da palavra, da vida abundante. Não volte, meu irmão. Não recue. Não entregue o jogo. Nós somos mais de vencedor, toma posse. Mas o capitão é um só. Não adianta se rebelar com ele: olha, para cá, para lá, para corrigir, olha, é atacar, é defender. Obedeça.
Eu sei que é difícil, irmãos, mas nós precisamos amar o Senhor, porque Jesus disse: se vocês me amarem, obedecerão os meus mandamentos. Ele vai dizer no versículo 7: vocês costumavam praticá-los quando a sua vida fazia parte desse mundo. No passado, vocês agiam assim, é compreensível. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas. Paulo está escrevendo isso para quem, irmão? Para quem vai se converter ou para quem é crente? Para crente, irmão. Revistam-se, versículo 10, da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Eu estou dizendo, irmão, não vai por esse caminho não, que esse caminho vai dar ruim. Muda a rota. Salomão vai dizer: há caminhos que parecem bons, irmãos, parecem deliciosos, mas a gente que é pastor está cansado de ver a consequência. Cansado de ver a consequência. Às vezes dá vontade também. A vontade vem, irmão, mas a gente vê o que a palavra de Deus diz e é renovado, é encorajado. O povo de Deus olhava para trás e falava assim: olha o que o povo fez, mas eu não vou fazer por mim não, eu vou por aqui. Obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor me deu no passado. Obrigado porque o Senhor se manifestou na minha vida. Obrigado porque o Senhor se revelou que é fiel. Enquanto ninguém quer saber de mim, o Senhor me estende a minha mão, o Senhor me ajuda, o Senhor me dá uma nova chance, o Senhor me chama de filho, o Senhor faz uma festa comigo. Nessa nova vida, Paulo vai dizer: não importa quem você é. Olha que legal. Não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, se você é circuncidado ou não, ser inculto ou incivilizado, ser escravo ou livre, nada disso tem importância, irmão. Cristo é tudo que importa, e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se então de algo que é bom, abra mão daquilo que é ruim e revistam-se então de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Peça ao Senhor: Senhor, que nessa semana eu possa ser mais paciente. Senhor, que nessa semana eu possa ser mais manso. Senhor, que nessa semana eu possa ser mais humilde, Senhor. Senhor, que nessa semana, Senhor, eu possa ser mais bondoso e compassivo. Versículo 13, Paulo vai dizer: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou. Não esqueça disso. De modo que vocês também devem perdoar. Jesus nos ensina isso no Pai Nosso: Pai, perdoa, assim como nós temos perdoado. Como você tem que perdoar? Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. A grande questão é como amar, irmão, com o coração, com a natureza que a gente tem ainda, né? Como diz Martim Lutero: eu pensei que quando fosse batizado, o velho homem morreria, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. O miserável sabe nadar, irmão, infelizmente, e como sabe, e nada de braçada de costa, tudo que é jeito, irmão. Mas Paulo vai dizer: revistam-se do amor que une tudo. Eu gosto quando o apóstolo João vai dizer na primeira carta, esse capítulo 4, versículo 19, o texto que eu gosto muito, cito muito aqui: nós amamos, irmão, não porque nós somos bandidos, não. Nós amamos porque experimentamos um grande amor. Eu fiz um resumo aqui do Antigo Testamento, e o nosso resumo foi bem simples. Qual foi o resumo, irmãos? Do Antigo Testamento que eu fiz aqui, passei um ano estudando livro por livro, do Antigo e do Novo. E o resumo que eu fiz do Antigo Testamento é o seguinte: vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês.
É mentira, irmãos. Olha o povo judeu. Eles rejeitaram Jesus, que podia transformar tudo isso, que podia usá-los como agora o servo do Senhor, o povo de Israel. Mas o povo de Israel também não conseguiu. Quem que veio no lugar? Quem conseguiu? Quem venceu a morte? Quem mostrou o caminho? É Ele mesmo, irmão. Não tem outro, não. Não tem outro. Não é o Flamengo, não é nada disso, irmão. Só Jesus Cristo. Só Ele. E Ele te chama para ser mais do que vencedor. Mas precisa dele. Precisa dele, precisa confiar nele. A igreja de Colossos não era influenciada pelo judaísmo, pelo legalismo judaico, influenciada pelo misticismo, deuses que o povo fazia seus votos, adorava para conseguir os seus benefícios. Mas Paulo vai dizer: revistam-se do amor, que une todos em perfeita harmonia. Como amar, irmãos? Só experimentando esse amor. Versículo 15: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam agradecidos. Louvem por isso, adorem o Senhor por isso, exaltem o Senhor por isso. Como eu posso viver em paz, irmãos? Simples. Viva pela palavra. Jesus é a palavra encarnada. Viva pela palavra. Nós não podemos mudar ninguém, irmãos. Ninguém. Já tentou mudar alguém? Já tentaram mudar alguém? Conseguiram? Então, 40 anos, irmão, tentando. Desse jeito. Quer continuar confiando nesse caminho? Paulo está te mostrando outro caminho, irmão. Caminho que vale a pena. Caminho que dá certo. Caminho que transforma. Caminho que liberta. Um caminho que traz paz, mesmo no meio da guerra. Um caminho que faz o bem, mesmo recebendo o mal. E não é para, vou fazer o bem porque eu tenho que me sentir bem. Não, eu vou fazer o bem que agrada ao Senhor, honra a Ele, exalta a Ele. É Ele que é reconhecido na minha vida. Eu falo, eu não vou sentir bem, não, irmão. E se eu não sentir bem, você vai amar? Pensou? Aí agora, só você se sentir bem? Não, irmão. É mesmo não sentir bem, faça. Faça. Vale a pena. Lembra de José? História maravilhosa, José. Provérbios vai dizer: quando a gente faz o mal para o outro, até o bem para o outro, perdão, até o mal que ele intenta contra a gente, Deus transforma em quê? Problema, mesmo sem sentido, vai voltar em bênção. Olha Jesus, o povo que estava fazendo mal para Jesus, ele estava cumprindo uma profecia, querido, porque não havia um outro caminho, não havia outra solução. Louvado a Deus, a nossa Deus por isso. Ele resolveu o nosso problema, a nossa inimizade, porque estava debaixo de um castigo, sem esperança, sem ânimo. Paulo continua então, irmão: permito que a paz de Cristo governe o seu coração. Estevão está sendo apedrejado. Você acha que ele está sentindo algum prazer em ser apedrejado? Alguém já tacou uma pedra em você, irmão, quando criança? Você gostou? Opa, manda outra. Assim? Tentava ser apedrejado. Mas ao ser apedrejado, ele tem o céu aberto. Ele tem o céu aberto. Permito que a paz de Cristo governe o seu coração. Não deixe ninguém tirar a sua paz. Porque tem alguém que é o príncipe da paz. Ele está contigo. Ele é a nossa paz.
isso podemos ser sempre agradecidos. Porque a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, Paulo vai dizer no versículo 16: preencha a vida de vocês, ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, como nós estamos fazendo nessa noite, durante toda essa programação. Cante ao Senhor com o coração agradecido, uma só voz, unidade, um só corpo, unidade, uma só voz e um só louvor. Cantem agradecido, e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome de Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Quero terminar então, irmãos, concluir aqui. Um dos principais e mais importantes afirmações da Bíblia que Jesus fez, que a Bíblia faz, melhor dizendo, é que Jesus Cristo é totalmente suficiente para todas as questões da vida, para todos os momentos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 4. Ele é suficiente para criar, Colossenses 1,16, para salvar, Hebreus 10, versículo 10, para santificar, Efésios 5, versículo 26 e 27, para glorificar, Romanos 8, 30. Ele é tão puro que não há nele nenhum defeito, mancha, sinal de pecado, desonra, mentira, engano, corrupção, erro, imperfeição. Pedro vai dizer isso, primeira carta, 1,18. Ele é tão completo que não há outro Deus além dele. Isaías 45, versículo 5. Ele é o único filho amado, João 1, versículo 14 e 15. E todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento estão nele, Colossenses 2,3. A plenitude de Deus habita corporalmente nele, Colossenses 2,9. Ele é herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1,2. Ele criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele, Colossenses 1,16. Ele é o primogênito da criação, não criatura, mas posição. Ele é a representação exata de Deus, Hebreus 1, versículo 3. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o sol que ilumina, o médico que cura, a coluna de fogo que defende, o amigo que conforta, a pérola que enriquece, a arca que suporta e a rocha que sustém todas as maiores pressões. Ele está sentado à direita do trono da majestade nas alturas. Ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Melquisedeque, superior a todos os profetas, maior que Satanás. Muita gente bota ele e Satanás no mesmo pátio, irmão. É o dualismo. Cuidado com isso. Satanás não está no pátio nenhum. É o diabo de Deus, só faz o que Deus permite, irmão. E tem um propósito. Que tudo tem propósito em Deus. Tudo tem propósito. Só faz o que ele permite, não para de ter medo do diabo. Resista a ele e fugirá de vós. Mais forte que a morte, 1 Coríntios 15, 55. Ele é o primeiro e o último. Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Ele é imaculado Cordeiro de Deus. Ele é a nossa paz, Efésios 2, versículo 4. Ele é a nossa esperança, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Ele é a nossa vida, Colossenses capítulo 3, versículo 4. Ele é o caminho vivo e verdadeiro, João 14, 6. Ele é a força de Israel. Ele é a raiz de geração de Davi, brilhante estrela da manhã, Apocalipse 22, 16. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa salvação, Hebreus 2, 10. Ele é o campeão, ele é o escolhido, Isaías
é o apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, Hebreus 3:1. Ele é o servo justo, Isaías 53:11. Ele é o Senhor dos exércitos, o Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra, Isaías 54:5. Ele é um homem de dores, Isaías 53:3. Ele é a luz, ele é o Filho do homem, Mateus 20:28. Ele é a videira, ele é o pão da vida, ele é a porta e ele é o Senhor, Filipenses 2:10. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei, Hebreus 1, versículo 1-3. Ele é o nosso descanso sabático, Hebreus 4, versículo 9. Ele é a nossa justiça, Jeremias 23:6. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, Isaías 9, versículo 6. Ele é o supremo pastor, 1 Pedro 5:4. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor das nações, ele é o leão de Judá, a palavra viva, a roda da salvação, o Espírito eterno. Ele é anterior a tudo, Criador, Consolador, Messias, ele é o grande eu sou. Quero te convidar então para entregar a sua vida para Ele. Abra mão de você, abra mão dos teus recursos. Quer uma palavra verdadeira? Não vai funcionar, nunca funcionou, nem com Adão. E você não está em melhor situação que Adão, né? Olhe para a sua vida. Olha por tanta coisa que está carregando aí, tanto fardo. Jesus diz: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu louvo a Deus porque um dia, irmãos, eu tirei todo o fardo das minhas costas, todos os remédios. Ele me libertou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, com minhas imperfeições, lutando dia a dia, fazendo como Paulo, deixando o que ficou para trás, mas confiando que Ele é fiel, como diz lá em Filipenses, capítulo 6, para completar essa obra. Eu quero te convidar então a vir aqui na frente, consagrar a sua vida ao Senhor, ou entregar a sua vida ao Senhor nessa noite. Amém? Eu quero estar orando com você enquanto o pessoal vai tomando lugar para cantar o último louvor, por causa do nosso horário, que já se esgotou. Amém? É alguém?